Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de rodadas intensas no Campeonato Brasileiro, também de eliminações, não, perdão, de primeiros jogos nos playoffs da Copa Sul-Americana, jogos interessantes ali, os times, né, brasileiros, a maioria empatou, né? A gente teve uma derrota no time brasileiro na terça-feira, mas isso a gente vai conversar ao longo do vídeo. Seja muito bem-vindo aqui, eu sou Gabriel Todaro, sou jornalista e trago as análises dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro. Sempre as 20 equipes que estão na Série A, então que seja qualquer campeonato que elas vão disputar ao longo da temporada, a gente sempre traz aqui, eu sempre trago a análise do jogo referente a essas equipes. Nesse vídeo de hoje vai ter isso, né? A parte final da 17ª rodada e também os jogos de playoff da Copa Sul-Americana. Então fique até o final do vídeo, deixe seu like, sua curtida, seu comentário, se inscreve se você não é inscrito e gosta do tema de futebol, e não só do tema de futebol, mas de saber como que as equipes estão jogando, as equipes da Série A estão jogando. Então fica aí até o final e, enfim, é isso que o pedido que eu posso fazer para você, essa força, ajuda que você sempre está dando aqui nos vídeos. Vamos começar pelos jogos de terça-feira, que tivemos 2 jogos de Campeonato Brasileiro e o jogo da Copa Sul-Americana, né? Começando com Atlético, Juventude e Atlético Mineiro, na verdade, o jogo aconteceu lá no Mané Garrincha, o Juventude vendeu seu mando de campo para disputar a partida em Brasília, a partida era para ser disputada em Caxias, óbvio que toda a questão financeira, mas eu acho que isso não entra na minha cabeça, não faz sentido isso acontecer, mas é a realidade do nosso futebol, infelizmente isso acaba acontecendo de maneira ou outra, tanto que na próxima rodada, inclusive, o Juventude que o Juventude vai disputar em casa vai ser contra o São Paulo e também vai ser em Brasília. Mas o Jaconeiro conseguiu um empate com o Atlético em 1-1. Os 2 gols da partida saíram no primeiro tempo, né? O Atlético, no meu ponto de vista, inclusive, deixou esses pontos escaparem, porque saiu na frente com um belo gol do Júnior Alonso, sem ângulo praticamente, e o Jean Carlos empatou no finalzinho do primeiro tempo. Mas o Atlético teve mais oportunidades e realmente desperdiçou, né? Porque foi dominante, foi a equipe mais dominante, a equipe que mais conseguiu atacar, e o Juventude, obviamente, conseguiu, no talento do seu time, que é um time muito talentoso, o empate contra o Atlético Mineiro. São opostos, né? Eu não acho que o Atlético vai brigar nesse miolo da tabela até o final do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude, eu acho que se ficar no meio de tabela vai ser bastante recompensador para a equipe. Apesar de eu achar que esse time pode pensar um pouquinho mais ali, ficar um pouco na parte de cima. Mas se for, muito difícil jogar com Juventude fora de casa, em especial no Alfredo Jaconi. Mas como a equipe, o jogo foi no Mané Garrincha, eu acho que o Atlético perdeu uma ótima chance de conquistar ponto contra uma equipe fora de casa, onde as outras equipes da parte de cima vão tropeçar. Inclusive o Flamengo já tropeçou contra o próprio Juventude jogando no Alfredo Jaconi. Também na terça-feira tivemos a vitória do Corinthians, aleluia, né? A terceira vitória do Corinthians, a terceira em casa. O Timão ainda não venceu fora de casa, mas dentro de casa, de seus domínios, já conquistou esses 9 pontinhos. Contra Fluminense, Vitória e Criciúma. 3 times que estão, curiosamente, brigando ali contra o Z4 nesse momento. Foi um 2-1 muito apertado, um 2-1 onde o Criciúma até foi melhor, teve mais oportunidades para sair vitorioso, ou mesmo com empate nesse duelo, mas o Corinthians conseguiu ser mais aproveitoso, né? Conseguiu aproveitar a chance que teve. O Criciúma saiu na frente com o desvio do próprio Kaká, e aqui eu vou falar um pouquinho também do comportamento do Kaká no pós-jogo, mas o Claudinho chutou de muito longe, a bola desviou no Kaká e acabou dando um pouquinho mais de trabalho do que deveria para o goleiro Hugo, e a bola acabou morrendo no cantinho, né? 1-0 para o Criciúma, e aí no segundo tempo o Corinthians teve que correr atrás do prejuízo, já que no próprio primeiro tempo o Criciúma foi mais dominante e mereceu sair vitorioso nessa etapa. No segundo tempo, o Criciúma teve oportunidades também, mas o Hugo foi bem, conseguiu fazer milagres, boas defesas. Mas Ângelo Romero conseguiu fazer o gol de empate e o Kaká, alguns minutinhos depois, 8 minutinhos depois, isso, né? 8 minutinhos depois, conseguiu dar essa vitória para o Corinthians. É o 5º gol do Kaká a favor do Corinthians, marcou 2 contra e esse desvio, né? Prejudicando um pouco o Corinthians. Mas é um jogador que está surgindo agora no futebol brasileiro, né? Eu acho que está faltando um pouquinho de assessor ali. O próprio Corinthians está faltando muita coisa, né? Muita gestão. Eu acho que a gestão de comunicação do Corinthians foi muito errada, de deixar o jogador que estava com a cabeça quente, sem briefing nenhum, sem uma conversa, falar aquilo para a imprensa, né? O Corinthians nesse momento tem que se fechar, tem que focar nos problemas que a equipe já tem, muitos, e, cara, reclamar da mídia, a mídia que mais passa pano no Corinthians, que mais passa a mão na cabeça.
O Corinthians, mesmo passando por essa crise toda, a imprensa, a mídia, coloca o Corinthians lá em cima, né? Consegue engrandecer o time, que é realmente muito grande. Mas o problema aqui do Kaká foi realmente isso, né? De querer jogar a torcida contra a mídia, de querer culpar a mídia pela própria fase do Corinthians. Acho que é isso que passou pela cabeça dele, né? Que a fantasia, que a crise do Corinthians é uma fantasia da mídia, e ele resolveu ali criticar abertamente a imprensa. Eu acho muito infantil, muito chulo esse tipo de trocação, de crítica. Não acho certo, acho que, inclusive, por parte do clube tem que ser corrigido, né? É um comportamento que não pode ser vangloriado, e a imprensa que concorda com ele é o mesmo tipo de torcedor que vai concordar com o Textor e comprar a briga dele fútil com a Leila, como foi no jogo entre Palmeiras e Botafogo. Eu já vou chegar lá. Mas, cara, é muito, muito besta isso, né? Muito infantil. É como se a gente estivesse lidando com uma criança que não pode receber uma crítica. E a gente já tem visto isso na nossa própria seleção brasileira. Mas enfim, cara, eu acho que é isso, né? O Kaká tá vivendo uma boa fase no Corinthians, é o principal artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro. Apesar dos gols contras, né, de ser crucial em alguns pontos que o Corinthians deixou pelo caminho, mas não é o momento, né? O Corinthians teve uma vitória contra um time direto, sofreu para ter essa vitória, é verdade, foi na base, não foi tão na emoção, porque conseguiu fazer o gol da virada no meio do segundo tempo, mas ainda é um time que está devendo demais, e jogar a torcida contra isso é mesmo, acho que, colocar mais fogo na lenha que já está virando quase que um vulcão, né? Pela Copa Sul-Americana, como eu falei, o Inter saiu derrotado, foi a única equipe que perdeu nos playoffs da Sul-Americana, o Inter, não o Colorado, perdeu para o Rosário Central na Argentina. É um jogo muito difícil, isso eu acho que eu já vou adiantar. Jogar na Argentina contra o Rosário é difícil, é complicado, e o Inter conseguiu pelo menos sair vivo, digamos, né? Todos os times brasileiros saíram vivos, eu acho que todos têm chances claras de conseguir a virada jogando em casa. O Inter principalmente porque eu acho que é um time muito forte jogando no Beira-Rio. Precisa retomar isso, obviamente, né? O time está devendo, veio de 2 derrotas seguidas no Beira-Rio. 2 derrotas não, né? Uma derrota e uma eliminação agora por Juventude, mas é uma equipe boa, né? E eu acho que consegue sim, tem talento, tem qualidade para conseguir essa reviravolta. Mas o Inter conseguiu segurar muito bem, apesar da derrota, conseguiu segurar muito bem essa pressão do Rosário Central lá na Argentina nesse primeiro jogo, e eu acho que volta vivo e volta com condições totais de conseguir a virada, né? O gol do Rosário foi do Campas no comecinho do segundo tempo. Passando para os jogos de quarta-feira, o Vasco venceu fora de casa pelo Campeonato Brasileiro o Atlético Goianiense. Uma vitória simples, como a maioria dos jogos de quarta-feira foi, né? Acho que apenas o Fortaleza que deslanchou, mas os jogos foram muito equilibrados na quarta-feira, e o Vasco conseguiu essa vitória importante contra o Dragão. O Vasco agora vai para 9º lugar, fica na parte de cima da tabela. Eu acho que vai se manter nisso, não acho que o Vasco agora caia para brigar contra o Z4. Eu acho que em algum momento isso pode acontecer de oscilação, se perder alguns jogadores, mas eu acho muito difícil. David fez o gol aí, David fez o gol do Vasco, nunca vou arrumar a pronúncia, vou tentar consertar. Fez o gol do Gigante da Colina, 1-0 em cima do Atlético Goianiense fora de casa. O Vasco, inclusive, teve um pênalti desperdiçado, né? O Veguete desperdiçou a cobrança nesse jogo. O São Paulo também venceu por 1-0, placar mínimo, a equipe do Grêmio em casa. O Lucas Moura fez o único gol do jogo. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, teve mais oportunidades e até merecia ter saído com mais gols na primeira etapa. Já no segundo tempo, o time não jogou bem, ficou mais retrancado, chamando o Grêmio para o seu campo de defesa, e só não tomou um empate por falta de pontaria e também por falta de qualidade mesmo no setor ofensivo do Grêmio. Se fosse o Grêmio de 2023, eu acredito que o São Paulo poderia ter sido até derrotado no Morumbi, caso tivesse Luiz Soares e etc., né, os jogadores do ano passado. Mas olha, cara, o torcedor do Grêmio vai querer me matar, mas perdão. Mas o Grêmio conseguiu ter essa esperança depois desse jogo de que a equipe está começando a criar, está começando a envolver os times adversários. É muito pouco, eu sei, o Grêmio já está começando a ver os times de fora com a vantagem maior do que o Grêmio tem de jogos para jogar, né? Já começa a ficar mais de 6 pontos, o Grêmio mesmo vencendo os jogos. Sai do Z4 nessa rodada, né? Se vencer, se manter essa diferença de pontos, mas é muito arriscado, né? O time depender dos 2 jogos que está faltando e ainda com a possibilidade de vitória nesses jogos. Tá faltando futebol pro Grêmio, tá faltando o Grêmio jogar um pouco mais, ser um pouco mais incisivo e conseguir dominar os seus adversários também. Mas contra o São Paulo teve oportunidades e não aproveitou.
e no primeiro tempo o São Paulo ainda não conseguiu ampliar esse resultado. Força pro Alisson, que teve uma lesão séria, né, no jogo, uma lesão muito feia, uma imagem muito feia, muito impactante, o meio-campista do São Paulo. Tomara que se recupere, porque é um dos principais jogadores do São Paulo nessa temporada. Não acho que nenhum atacante do São Paulo está sobrando, exceto a Ferreirinha. Caleri e Luciano estão bem abaixo mesmo. Acho que Alisson, meio campo do São Paulo, está muito bem nessa temporada, com o Alisson, com o Lucas Moura e também com o próprio Ferreirinha fazendo essa de meio campo e ponto. Então, perder ele, que é uma peça, acho que crucial para esse sistema de jogo do São Paulo, vai ser muito importante. Eu quero ver como que o Zubeldia vai trabalhar isso. E falando de comportamento do Zubeldia bem brevemente, cara, eu acho que quem criticava muito o Abel Ferreira e passa pano pro Zubeldia tem um pouquinho de desvio de caráter, né? Porque são mesmo os comportamentos. Acho que até em alguns momentos o Zubeldia é um pouco mais incisivo do que o Abel, né, entrando na frente lateral, chutando o microfone à torta direito, né, batendo em painel de patrocínio, também tendo comportamentos estranhos em entrevista coletiva, como foi no Atlético Paranaense. Eu acho que o Zubeldia está fazendo o que o Abel fez um ano, assim, e está condensando para esse período que ele tem de 18 jogos. É uma baita campanha que ele está fazendo à frente do São Paulo, é um período muito regular da equipe, né, um período muito bom, mas precisa manter um pouquinho mais os pés no chão e a calma. E é isso que eu queria dizer mesmo. Quem criticava o Abel, quem criticava o Antônio Oliveira, né, as entrevistas, a maneira de contratar jornalistas ou outros técnicos que passaram pelo futebol brasileiro, o próprio Jorge Jesus, e passa a mão na cabeça do Zubeldia, eu acho que tem um pouquinho de desvio de caráter e é um pouquinho, querendo ou não, hipócrita também. Passando para outro jogo de quarta-feira, o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo no Newton Santos, no melhor jogo que a gente teve até agora do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo equilibrado, com as equipes querendo gol o tempo todo e tendo oportunidades. Não tendo oportunidades por falhas de defesa, né, sistema de jogo furado e etc., né, com muitos espaços, mas tendo espaços e criando espaços, né, chances, envolvendo o adversário, né, com jogadas ensaiadas, com triangulação. Realmente foi um jogo muito interessante das duas equipes. Gostei muito do jogo do Palmeiras. Desperdiçou oportunidades e o Botafogo teve o grande nome do jogo, que na minha opinião foi o John, né, o goleiro do Botafogo, foi o nome do jogo, apesar de a transmissão da Globo ter dado para o Everton. Acho que o John merecia ter ficado com esse prêmio, porque foi ele que segurou o resultado. Se não tivesse sido ele, o Palmeiras poderia ter tranquilamente ter virado ou nem saído atrás, né? Se o Palmeiras, eu acho que faz o gol com o Flaco no primeiro tempo, ia ser outra história, e ainda teve outras oportunidades também que o Palmeiras desperdiçou na segunda etapa com grandes defesas do goleiro John, que não ficou parado. Olha esse trocadilho, né? Só quem é palmeirense ou viveu 2021 vai lembrar desse momento, porque é uma transmissão, um meme muito comum no Twitter, esse lance do John de ficar parado. Mas o Tiquinho Soares fez o único gol do jogo, né, 1-0, né, no comecinho do segundo tempo. Na única chance que o Botafogo teve, inclusive, no segundo tempo, chance clara, assim, manifesta. Tenho ressalvas contra a arbitragem do Daronco, mas não cabe a mim. Foi um jogo tão bom, tão gostoso, com tantas oportunidades para os dois times, que eu acho que a arbitragem foi realmente segundo plano nesse duelo, apesar do Daronco insistentemente tentar tomar o jogo para ele, né? Foi o tempo todo tentando chamar atenção e etc. Faltou um pouquinho mais de cartão só. Eu acho que ele podia ter controlado um pouquinho a intensidade das faltas. Porque jogo mesmo, foi muito bom ter deixado o jogo correr e ser jogado da maneira correta. Eu acho que isso é o principal, mas faltou um pouquinho mais de cartão, não de punição, mas de controlar mesmo o jogo na base do cartão, algumas entradas fortes que tivemos no duelo. Também na quarta-feira tivemos, como eu falei, o placar mais elástico aqui desses jogos, que foi o Fortaleza vencendo a Vitória por 3-1. Breno Lopes, Pochettino e Tinga fizeram os gols do Fortaleza. Um jogo espetacular do próprio Breno Lopes, que fez o gol, deu assistência, foi realmente o grande nome desse jogo. E o Vitória descontou num finalzinho com o Zé Hugo. É uma vitória, eu acho, uma derrota do Leão da Barra, do Vitória, no caso, esperada. Eu acho que o Fortaleza está num momento melhor, principalmente em casa, está conseguindo desempenhar muito bem, e eu acho que era comum, era até esperado o Fortaleza vencer, né? Quem não esperava isso não estava batendo muito bem na cabeça. Mas merece a vitória do Fortaleza, jogou bem, envolveu, não deixou o Vitória jogar em momento nenhum, mas na reta final, quando o time realmente cansou, mas já estava com o placar já resolvido, com os 3 pontos já garantidos. Boa vitória do Fortaleza, o Vitória perde pontinhos ali fora de casa, acho que normal, o time dentro de casa está jogando melhor do que fora, e eu acho que pode ser a principal arma, acho não, deve ser a principal arma do Vitória
para sair do Z4, né? Para conseguir sair dessa zona perigosa do Z4, perdão. Não está no Z4 ainda, mas está nessa zona, né, negociando com a zona de rebaixamento. E não é legal, porque se você entra, como é o caso do próprio Fluminense, para você sair é um parto, é uma luta. O Bragantino foi visitar o Barcelona de Guayaquil lá no Equador e ficou no 1-1. Coroço fez o primeiro. Não, Elinho fez o primeiro gol e um golaço do Elinho, cara. Tá fazendo um golaço esse jovem jogador aí do Bragantino. Fez o primeiro gol do jogo a favor do Massa Bruta, colocando o Bragantino na frente. E o Coroço empatou ainda na primeira etapa. O Bragantino tomou muito susto nessa partida, né? Acho que até de maneira desnecessária, porque o Bragantino é melhor. Mas comumente já é um time que não consegue passar uma segurança defensiva para o seu torcedor. Fica nesse empate, tem chance de classificar em casa. Eu acho que até mais do que o Inter, né? Porque apenas vencer, mas apenas vitória. Eu acho que o Bragantino tem time, tem qualidade ofensiva para isso, principalmente passando pelos pés do Elinho. Pode realmente ter essa vitória jogando na Bia Bichedi. Mas vai precisar jogar bola e principalmente entrar ligado no jogo, porque foi eliminado da Libertadores sem entrar ligado, sem conseguir aproveitar as chances contra o próprio Botafogo. Vamos ver como que o Bragantino vai se portar nesse jogo da volta, né? Na próxima semana. Eu acho que podemos ali ver um jogo movimentado de Bragantino e dos próximos 2 jogos que eu vou falar da Copa Sul-Americana também, já que Palestino e Cuiabá se enfrentaram na quinta-feira. Esses 2 jogos agora são da própria quinta-feira. O Palestino ficou no empate 1 com o Dourado, né? O Palestino até saiu na frente no primeiro tempo com o Linares e o Davidson fez o gol de empate no segundo tempo. Tivemos uma pequena polêmica no final do jogo, onde teve um pênalti a favor do Palestino, que o jogador acabou desperdiçando. O Walter fez uma boa defesa. E assim, cara, teve uma polêmica no jogo porque o árbitro anulou o rebote, e se o pênalti é cobrado, o rebote volta do goleiro, né? Se o rebote do goleiro volta pro próprio atacante, ele pode aproveitar. Não é 2 toques, ele pode aproveitar. Se batesse na trave e voltasse para ele, não poderia, e aí realmente estaria impugnado, teria que ser anulado. Mas é muito interessante a gente analisar o lance como um todo antes de achar que, meu Deus, que absurdo, nunca vi isso no futebol. Realmente eu nunca tinha visto isso, e até procurei outras opiniões e versões e análises de outros ex-árbitros, né, que estão na televisão, e eu pude acompanhar que é normal, é uma prática normal. O árbitro seguiu a regra do jogo, porque se ele marcou a penalidade no último lance, e foi realmente no último lance, faltava poucos segundos para acabar a partida, a cobrança se torna automaticamente o último lance. Então, se torna quase que uma cobrança de penalidade, sabe? Aqueles que os jogadores vão lá sozinhos, ficam no meio de campo, é praticamente aquilo. A única coisa que muda é que os jogadores ficam mais próximos, né, ali da grande área, mas é o jogador bater e acabou. Se ele erra, se ele acerta, se o goleiro pega, vai para escanteio, se o goleiro pega, volta para ele, acabou. É a batida, gol ou defesa e acabou o jogo. E foi isso que o árbitro comunicou, inclusive, para os outros jogadores. Tanto que automaticamente, quando o Walter pega o lance, pega o pênalti, o Walter comemora e o atacante do Palestino lamenta, né? Fica triste, agacha, não esboça nem reação de querer comemorar o gol. Porque ele já sabia que era o último lance, que o juiz iria acabar, e mesmo se ele chutasse no rebote, não iria valer. Dito isso, polêmicas acho que vazias nesse jogo, não fazem sentido. Mas eu queria levantar um tema com vocês. O Davidson não pode ser reserva do Cuiabá em hipótese nenhuma, mesmo que a condição física dele seja muito abaixo do restante do elenco. É um atacante com mais qualidade do elenco, mais até do que o próprio Pita. Apesar do Pita feder a gol, né, é um cara que consegue converter muitas chances de gol. O Davidson tem mais qualidade, até de criação e de finalização. Precisa ser titular junto com o Pita, como foi ano passado, e nisso o Cuiabá conseguiu uma vaga para a Sul-Americana. Vai classificar em casa, precisa entrar ligado na Arena do Pantanal para conseguir essa classificação. O Palestino não é uma equipe muito difícil para o Cuiabá passar. Acho que o confronto mais difícil foi realmente no Chile. A equipe conseguiu superar muito bem, jogando e envolvendo, e não envolvendo, né, mas conseguiu sair viva do Chile e conseguirá, na minha visão, conseguirá fazer um bom jogo no Pantanal. Quem também eu acho que consegue classificar, e por isso que eu falei que os times brasileiros eram todos vivos, é o Atlético Paranaense, que voltou do Paraguai com 1-1 no placar. O Atlético, lembrando que até o terceiro ou quarto jogo da fase de grupos da Sul-Americana tinha melhor campanha geral, veio 2 derrotas seguidas, o time desandou e foi para a segunda colocação e foi para os playoffs. Eu acho que o time até consegue classificar do Cerro.
Vai depender, obviamente, do time jogar bem, do time estar ligado do começo ao fim do jogo e converter a chance que cria, porque nesse jogo contra o Cerro no Paraguai converteu bastante, até mais do que o próprio Cerro, e desperdiçou muito mais, né? Desperdiçou tudo, quase todas as oportunidades, inclusive um pênalti com o Fernandinho, que o goleiro reserva pegou. É verdade que o Cerro também teve uma oportunidade com o Churinho de pênalti e o próprio atacante desperdiçou, também chutando para fora. Mas o Atlético tem totais condições, cara. Com esse empate ainda no placar, eu acho que o Atlético vai realmente classificar e passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. É isso, meus queridos. Confrontos abertos das playoffs. Como eu falei, os brasileiros seguem vivos e ainda favoritos a avançar. O Inter talvez encontre uma dificuldadezinha por ser argentino e por ter sido derrotado, mas eu acho que tem condição sim de reverter esse placar jogando no Beira-Rio. Atlético, Cuiabá, Bragantino, voltando com empate, facilita muito mais a vida. A movimentação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conseguindo a vantagem em cima do Palmeiras nesse jogaço que teve no meio de semana, acho normal. Não consigo dizer que foi crucial a derrota para o Palmeiras, porque vai ter o segundo jogo, o Botafogo vai ter todo o retorno para jogar ainda, inclusive. Pode vir tropeço, vamos ter um agosto muito intenso, tanto de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, que vão se enfrentar ao longo do mês. Então, cara, pode ser um campeonato muito maluco. E tá longe de estar resolvido, tá? Quero só reforçar isso. Por mais que vendam para você que o Botafogo disparou, cara, são 3 pontos e o Flamengo tem um jogo a menos que pode diminuir essa vantagem de 3 cair para 2 se o Flamengo vencer o jogo que tá faltando. Mas é isso, meus queridos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vou encerrando com a camisa do maior time aqui de Ribeirão Preto, minha cidade. E é isso. Final de semana vamos ter rodada, 18ª rodada. Meio de semana provavelmente vai ter playoff, a continuação do playoff e mais alguma rodada, não sei como que a CBF fez o calendário da semana, vou ficar devendo para vocês. Mas é isso, meus queridos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E esse é o último vídeo que eu faço com 24 anos. O próximo vídeo já estarei com 25, se Deus quiser. Um abraço, meus queridos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.